Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia Hansen e esse é o podcast Vou Falar de um Crime. Marianne Beckmeyer nasceu em 3 de junho de 1950 em Sarstedt, Alemanha Ocidental. Seus pais fugiram da Prússia Oriental após a Segunda Guerra Mundial e foram para essa cidade onde a Marianne nasceu. A vida da Marianne nunca foi fácil. A sua infância foi muito miserável e seus pais eram extremamente conservadores e devotamente religiosos. Inclusive, o seu pai havia sido membro da Waffen-SS, que era o ramo militar do partido nazista. Para piorar tudo isso, seu pai tinha um comportamento extremamente abusivo e controlador. Ele era alcoólatra e sempre humilhava a Marianne. Diante de tantas brigas e confusões, os seus pais se divorciaram quando ela ainda era adolescente. E depois de um tempo, a mãe da Marianne se relacionou com outro homem. A relação dela com esse padrasto dela também não era das melhores. Eles viviam brigando e ele também era agressivo, assim como o pai da Marianne. E como ela começou a brigar muito com o padrasto dela, a mãe dela expulsou ela de casa. Em 1966, aos 16 anos, ela teve seu primeiro filho. Ela decidiu colocar ele para adoção quando ele ainda era bebê. 2 anos depois, ela engravidou novamente do seu namorado, mas infelizmente esse namorado da época havia abusado dela, então ela decidiu colocar esse segundo filho também para adoção. Um tempo depois, ela começou a trabalhar em um pub. Ela trabalhava no período da noite e ela acabou se envolvendo com o Christian, que era o dono desse pub. E aos 22 anos ela acabou engravidando novamente, desse atual namorado dela, o Christian. Só que, infelizmente, o Christian não quis assumir o filho, então ela foi mãe solo. A criança nasceu em 14 de novembro de 1972. Era uma menina e ela colocou o nome dela de Ana. Como a Marianne não tinha nenhuma rede de apoio e não tinha com quem deixar a filha dela, ela acabava levando a Ana junto com ela para o pub. Como o trabalho dela era no período da noite, ela sempre tentava colocar a Ana para dormir lá. E durante o dia, a Marianne precisava dormir porque ela trabalhava à noite. E nisso, a Ana ficava sozinha. Alguns anos se passaram e a Marianne conseguiu alugar um apartamento que ficava em cima desse pub. E isso era muito bom, porque facilitava muito a vida dela. Ela já estava ali no mesmo prédio em que ela ia trabalhar. Agora, a Ana já estava com 7 anos e ela fazia muitas coisas sozinha. Ela ia para a escola sozinha, ela cuidava das coisinhas dela sozinha, brincava na rua sozinha, porque a Marianne não tinha como ficar supervisionando a vida da filha dela toda hora. Isso virou uma grande questão na vida da Marianne, porque ela estava preocupada, ela não conseguia cuidar da filha dela como ela queria cuidar. Foi então que ela começou a cogitar de entregar a Ana para adoção, também assim como ela fez com os outros filhos. Porém, os seus planos foram interrompidos. No dia 5 de maio de 1980, a Ana discutiu com a sua mãe e decidiu faltar à escola. Ela chegou a sair de casa, mas ela não foi para a escola. No lugar disso, ela foi para a casa de uma amiga. Só que, quando ela chegou na casa da amiga, a amiga dela não estava, porque a amiga dela tinha ido para a escola e ela de alguma forma tinha esquecido desse detalhe. Quando ela estava chegando em casa, ela foi abordada por Klaus Grabowski. Ele era um talhante de 35 anos. Esse homem era vizinho da Ana, inclusive eles moravam no mesmo prédio. A Ana não se assustou, porque ela já tinha ido na casa do Klaus para brincar com os gatos dele. Ele então usou essa desculpa, chamou a Ana para a casa dele para brincar com os gatos, mas não era bem isso que ele queria fazer. Infelizmente, ela foi mantida por várias horas dentro da casa dele, sendo abusada e agredida, até que ele decidiu estrangulá-la até a morte. E para fazer isso, ele usou um par de meias da sua noiva. Depois disso, ele pegou o corpo dela e colocou dentro de uma caixa de papelão e deixou à margem de um canal. Enquanto isso, a Marianne estava trabalhando normal e ela pensou que a filha dela tivesse ido para a escola, então ela saiu para trabalhar. Ela estranhou que a Ana não apareceu no pub no meio do horário dela de trabalho, que às vezes ela aparecia lá. Mas ela pensou que a Ana não tinha aparecido lá porque elas tinham brigado na noite anterior. Quando a Marianne voltou para casa, ela percebeu que a Ana não estava lá. Então ela saiu desesperada procurando ajuda e chamou a polícia. O Klaus era um criminoso sexual. Inclusive, já tinha sido condenado por abuso sexual infantil. Ele já tinha molestado outras 2 meninas. Em 1976, ele foi submetido à castração química. Ficou comprovado que ele tinha um problema em relação a isso, que ele não conseguia controlar essa vontade dele, mas que ele tinha consciência do que ele estava fazendo.
Então, ele tinha essa opção da castração química e, com isso, ele podia sair mais cedo da cadeia. Se ele não concordasse com a castração, ele ficaria um período maior na prisão. Só que o que aconteceu com isso? Passou um tempo que ele tinha saído da prisão e ele resolveu que não queria mais ser castrado. Ele simplesmente decidiu que queria reverter o procedimento. Então, ele começou a procurar médicos que fizessem esse tipo de reversão e começou a tentar convencer eles. O primeiro não aceitou. O segundo que ele foi, simplesmente fez. Assim, ele não perguntou o que aconteceu, não pesquisou antecedentes do Klaus, não sabia o porquê que ele tinha feito essa castração. Ele simplesmente aceitou e fez. Dessa forma, o Klaus passou por tratamentos hormonais para reverter aquela castração que ele tinha feito. Vocês lembram que eu falei que o Klaus tinha utilizado a meia da noiva dele? É bem chocante, mas ele tinha uma noiva. E essa noiva, no dia seguinte, ela foi na delegacia e deu parte dele. Ela entregou ele para a polícia. Essa noiva dele morava junto com ele na casa, mas no momento que a Ana estava lá, a noiva dele não estava. Quando ela voltou para casa, o Klaus contou tudo para ela. Então, no dia seguinte, ela foi para a delegacia e entregou ele, ainda bem. Em seu depoimento, o Klaus disse que foi a Ana que quis entrar no apartamento dele para brincar com seu gato. Ele negou que teria abusado dela e ainda tentou tacar toda a culpa na Ana. Ele disse que ela chegou na casa dele e falou que se ele não desse dinheiro para ela, ela iria contar para todo mundo que ele tinha abusado dela. Que é uma história muito esquisita, né? Não faz nem sentido. Segundo ele, como ele já tinha esse histórico e já tinha sido preso por isso, ele ficou com medo da prisão de novo. Então ele decidiu fazer o quê? Matá-la. Isso mesmo, ele disse essa versão no tribunal. Ele falou que ele matou a Ana porque ela estava ameaçando ele. Ela era uma criança de 7 anos. Em paralelo a isso, a Mariane ficou sabendo sobre o assassinato da sua filha e ficou completamente abalada. E por consequência disso, ela ficou meio que num estado meio depressivo. Ela não conseguia mais trabalhar como antes, ela não conseguia fazer mais nada, assim, ela ficou inerte. O caso teve uma grande repercussão midiática e logo a cidade inteira tinha ficado sabendo. Quando o julgamento teve início, o Klaus continuou negando que ele teria abusado da Ana e detalhou como que foram os últimos momentos dela com vida. Então ele começou a detalhar tudo que ele tinha feito, tudo aquilo que eu tinha contado, que ela tinha chegado na casa dele e toda aquela história de extorsão, e detalhando tudo isso na frente da Mariane, porque ela estava no tribunal também. O médico que fez a reversão da castração declarou que não sabia que o Klaus tinha antecedentes criminais, e nem que ele já tinha abusado de alguém, principalmente abusado de crianças. Esse médico apenas declarou que ele acreditava que o Klaus queria essa reversão porque ele estava noivo e queria manter relações com a noiva dele. Mas, cara, imagina, o cara aparece lá daquele jeito e ele nem pesquisa, nem se aprofunda no caso para tentar descobrir o que levou o Klaus a ser castrado. A Mariane começou a ficar muito revoltada com tudo que ela estava ouvindo. E como se não bastasse tudo isso, em um dos intervalos do julgamento, a Mariane conseguiu ouvir o Klaus dizendo que ele ia culpar a Ana por tudo que aconteceu. Ele estava convencido que ia conseguir convencer as pessoas de que ele estava sendo chantageado pela Ana e que, por isso, a culpa de tudo que aconteceu era da própria vítima. E foi com isso que a Mariane tomou uma decisão. No dia seguinte, dia 6 de março de 1981, seria o terceiro dia do julgamento, que começaria às 10 da manhã, na sala 157 do Tribunal Distrital de Lubeck. Mariane, então, entrou na sala armada com uma pistola Beretta 70 e atirou 7 vezes na direção do Klaus. 6 tiros acertaram nele e ele morreu na hora. Depois de terminar de atirar, a Mariane olhou para o corpo dele e o chamou de porco. Ela não reagiu à prisão. Assim que ela acabou de atirar, ela já deixou o revólver no chão e se entregou para a polícia. Anteriormente, ela declarou o seguinte, abre aspas, ele matou minha filha. Eu queria atirar nele no rosto, mas atirei nas costas dele. Espero que ele esteja morto. Fecha aspas. Enquanto ela estava em custódia, ela foi vista por muitos como uma heroína, porque ela fez uma coisa que muitas pessoas admiram, né? Ela acabou assassinando o assassino da filha dela. Ela recebeu muitas mensagens de apoio, recebeu flores, recebeu presentes, e tudo isso indicava o quanto as pessoas estavam do lado dela. Ou melhor, uma parcela das pessoas.
Uma outra parte da população achou que ela agiu de forma exagerada e que ela devia apenas ter esperado o julgamento e a prisão do assassino. O caso teve uma grande cobertura da mídia. Inclusive, a revista Stern, que é uma revista alemã, deu dinheiro para Marianne bancar as suas despesas legais. Em troca disso, eles queriam escrever uma biografia sobre a vida dela. Eles também estavam planejando fazer mais 2 filmes sobre ela. Em 2 de novembro de 1982, a Marianne foi inicialmente condenada em tribunal por homicídio. Só que mais tarde, essa acusação de homicídio foi retirada. E depois de 28 dias de negociações, o conselho concordou em um veredito. 4 meses depois da abertura do processo, ela foi condenada em 2 de março de 1983 pela Câmara do Tribunal Distrital de Lubeck por homicídio culposo e posse ilegal de arma de fogo. O argumento da defesa é de que o ato da Marianne não tinha sido premeditado, ou seja, ela meio que agiu por impulso. No meio do julgamento dela, teve uma discussão acerca de se teria realmente sido por impulso ou se teria sido planejado, porque a Marianne acertou a maioria dos tiros no Klaus, então começaram a cogitar que ela teria treinado ou feito algum tipo de aula para aprender a atirar. Mas a Marianne continuou com a versão dela e ela falou que ela não fez treinamento e que ela só agiu ali na hora e por impulso. Ela foi condenada a 6 anos de prisão, mas foi liberada depois de servir 3 anos. Ela foi liberada no ano de 1985. Quando foi anunciada a pena dela, a sociedade se dividiu. Foi feita uma pesquisa do Instituto Allensbeck que revelou que 27% dos alemães julgaram que a pena foi muito pesada, 25% consideraram ela muito leve e 28% do povo aceitou a sentença como apropriada. Mesmo assim, ela continuou sendo meio que aclamada por muitas pessoas. Ela ainda declarou o seguinte, abre aspas, só recebi cartas de apoio, regularmente chegava correspondência de fãs, as pessoas tiveram muita compreensão comigo, fecha aspas. Reconstruir a sua vida depois de sair da prisão, ela se mudou para a Nigéria. Ela buscou deixar sua cidade porque não suportava mais viver no local onde tudo aquilo tinha acontecido. Estava ficando muito pesado para ela e ela estava ficando muito angustiada. Em 1985, ela se casou com um professor. Os dois se mudaram para Gana em 1988. Lá em Gana, o seu marido passou a lecionar alemão nas escolas. A relação deles durou até meados de 1990, quando o casal se divorciou. Com a separação, a Marianne se mudou para Sicília, na Itália, onde foi contratada como auxiliar de eutanásia em um hospício localizado em Palermo. Infelizmente, um tempo depois, a Marianne foi diagnosticada com câncer de pâncreas, então ela decidiu voltar para a Alemanha. Em 1994, a sua autobiografia foi publicada, e em 21 de setembro de 1995, ela apareceu no talk show Flag. Lá ela contou sobre tudo o que aconteceu e também justificou que a sua atitude foi em relação ao que o Klaus falou, de que ele ia tentar culpar a Ana por tudo que ele fez. Ela acabou não dando muitas entrevistas sobre esse caso, ela falou de uma forma mais restrita. A Marianne faleceu no dia 17 de setembro de 1996, aos 46 anos. Ela morreu em decorrência do seu câncer. Ela finalmente descansou quando seu corpo foi enterrado do lado do corpo da Ana, em um cemitério de Lubeck.